Todos bem-vindos ao canal. Bem, isso aí é uma coisa que todo mundo esperava. Após o Lula falar que não era esquerdista, frente a um líder da centro-direita alemã, o Lula se mostrou como todos nós sabemos um grande camaleão, falou que não era de esquerda e tudo mais. Mas saiu uma certa defesa de grupos da esquerda ao Lula, falando que ele não era de fato esquerdista, comunista, socialista, seja o que for. Tem esse comentário aqui do Leonel Hadi, que quem se lembra quando aquela Grace Hoffman inventou que a direita tinha feito um atentado contra o ônibus dela e tudo mais. Esse aqui foi o cara, um dos responsáveis para auxiliar ela a enganar. Não vou tocar o áudio, mas tá aí, vai estar aí na descrição quem quiser ver e tudo mais. Então, o que acontece? Isso do Lula agora falar que não é esquerdista e tudo mais é pura e simplesmente uma estratégia dele em angariar um pouco de votos, tudo mais, aquela pessoa da galerinha mais centro, o bom velho popular então. Sem falar que foi basicamente a questão também de um certo pragmatismo de conveniência, a questão da roupa de viagem. Ele ali, como ele estava conversando com o líder da centro-direita alemã, ele falou, oh, não sou de esquerda, o Lula é um camaleão político, dizer que é do caminho do meio, centrista e tudo mais, para a diretora do FMI, serve para atrair investimentos e acalmar o mercado externo, que não vê com bons olhos a esquerda no Brasil. E tem essa contradição imediata, porque na mesma conversa, logo depois, ele falando que foi taxado de anticomunista nos anos 80, porém, aqui no Brasil, ele frequentemente declara que se orgulha quando chamam de socialista ou comunista, afirmando que ele não se ofende com isso, que ele se orgulha. Ou seja, aquilo. O Lula muda o discurso conforme muda a plateia. Mesmo com esse discurso, ele tenta flertar com o centro. A prática real, o governo Lula 3 não é caminho do meio. Ele segue a cartilha clássica da esquerda econômica latino-americana. Ele defende mais governo, um governo mais forte e mais interventor. E isso não é de centro, que defende um equilíbrio fiscal rigoroso e reformas estruturais para o mercado, coisa que o Lula não fez. O governo atual foca na expansão contínua de gastos públicos, no uso de bancos estatais para servir os setores da economia e no aumento de carga tributária. Nós tivemos o maior aumento na carga tributária justamente no governo Lula. Então, se o Lula fosse centrista, clássico, sua política externa seria estritamente comercial e pragmática, coisa que nós não temos visto nele. A diplomacia do seu governo, do Lula, adota um tom puramente ideológico, de esquerda, anti-americana e terceiro-mundista. O governo atua na defesa e na contemporização dos regimes autoritários da esquerda, como Venezuela e Cuba, e prioriza a retórica de enfrentamento à hegemonia dos Estados Unidos e da Europa, buscando transferir o eixo do poder para o bloco dos BRICS. E foi basicamente isso que o Lula fez. E no vídeo aí do Rap ou Hadi? Esqueci agora. Hadi. O argumento que ele é apenas um sindicalista e não um teórico marxista. Isso é uma falácia já na própria definição. O sindicalista do ABC Paulista, lá na década de 70 ou 80, pode ter nascido focado em pautas trabalhistas locais, mas ele foi a base da criação do maior partido da esquerda da América Latina, o PT. E reduzir o conceito da esquerda apenas a um marxismo revolucionário clássico, que é o que o Hadi faz, é uma tática de tentar empurrar toda a esquerda reformista à social-democracia e o distributivismo estatal para o centro. Quis fazer completamente o sentido real em termos de ciência política. A fala do Lula no G7 não é uma confusão de posicionamento ideológico. É uma peça de diplomacia tática. Quando convém ao mercado financeiro, ele fala que nunca foi de esquerda, que é de caminho do meio. Quando convém à base militante, aos movimentos sociais como o Foro de São Paulo, ele adota a gramática nós contra eles. Vale falar que no início do ano ele
incutiu muito a questão dele ser um ser antissistema, sendo que ele controla o sistema. O que define o espectro governante são suas políticas de Estado, impostos, gastos, regulamentações e alianças externas. E todas as do PT continuam apontando rigorosamente para a esquerda. Então, o principal erro do argumento, que fala que Lula não seria de esquerda, é sugerir que para ser de esquerda o indivíduo precisa ser revolucionário marxista, que prega a luta armada ou a abolição imediata do capitalismo. A social-democracia, que também é de esquerda, na tipologia política moderna, a esquerda se divide entre revolucionário e reformista. O PT e Lula nasceram rejeitando o modelo soviético, mas se consolidam como o maior expoente da esquerda, da centro-esquerda, reformista da esquerda, como quiseram, da social-democracia na América Latina. O objetivo principal sempre foi o uso do Estado para a redistribuição de renda, o fortalecimento do Estado. Na década de 80, o PT afirma textualmente que o partido busca uma sociedade sem exploradores e nem explorados, o socialismo democrático, que foi justamente como foi fundado o PT. As escolhas do governo Lula, embora ele governe como dentro do capitalismo, é puramente de esquerda desenvolvimentista, tipo do keynesiano. Com a centralidade do Estado, faltam grandes obras públicas geridas pelo Estado e uma certa visão de austeridade. Lula repetidamente critica o conceito de teto de gasto ou responsabilidade fiscal rígida, afirmando que gasto e investimento é essa antítese do pensamento econômico de direita ou de centro-direita. E isso lembra um pouco a questão da Carta ao Povo Brasileiro lá de 2002, que o Brasil passava por uma crise de confiança, Lula liderava as pesquisas para o presidente, vale falar que muito disso por conta do FHC que não apoiou o candidato do partido dele, sendo que o FHC estava com excelente avaliação. Para se eleger, Lula publicou a famosa Carta ao Povo Brasileiro. Nela ele fez o que a esquerda chamou de um recuo tático. Prometeu respeitar os contratos e leis, comprometeu-se a manter a responsabilidade fiscal e controle de inflação e garantiu que não faria bruscas mudanças no modelo econômico. E a reputação é simples. O Lula não escreveu essa carta porque deixou de ser esquerda. Ele escreveu porque percebeu que a esquerda radical não vencia eleições majoritárias no Brasil. Foi uma concessão tática para acalmar o mercado financeiro e a classe média, que uma roupagem de centro para poder chegar ao poder. E também a questão do PT sempre deixou claro em suas teses de políticas internas que esses setores mais moderados da burguesia, o bom e velho isentão, sempre seria apenas uma etapa para acumular força, que seria a questão que o pessoal chama de tática das tesouras. O PT nunca foi neutro, sempre foi esquerda. O partido usa a estrutura do capitalismo para inflar o Estado e criar dependência socioeconômica através de subsídios e aparelhar os comitês e as universidades com sua visão de mundo. Chamar isso de centro é redefinir o dicionário político. Se Lula fosse de centro, e sua política externa seria pragmática, focada exclusivamente em comércio e relações bilaterais e institucionais. O que não é. Pois, na realidade, desenha um cenário 100% ideológico da esquerda durante os primeiros anos do mandato do Lula e Dilma. O BNDES financiou obras multibilionárias de infraestrutura a regimes alinhados ideologicamente, como o Porto de Mariel de Cuba, o metrô de Caracas na Venezuela e obras em Moçambique, enquanto o próprio saneamento e infraestrutura do Brasil sofria de falta de recursos. Além de a diplomacia do PT sempre seguiu a cartilha da esquerda global, a questão sobre o anti-americanismo. Então, quando Lula fala isso, que nunca foi de esquerda, está apenas repetindo o personagem de 2002 e também o personagem de 2022. Vale falar que o grande mote da campanha do Lula foi se colocar como sendo um cara mais diplomático, mais de centro, mais conciliador e pintar na imagem do Bolsonaro a questão dele ser um radical, sendo que era exatamente o contrário. O Bolsonaro foi mais conciliador do que o Lula. O Lula que é o grande radical. E sobre a questão da década de 70 e década de 80, nós podemos lembrar que, de fato, o Lula ele ajudou a questão de fundar o PT, que foi o principal partido da esquerda, na década de 90,
com o fim da União Soviética, criou-se o Foro de São Paulo, que comandou a esquerda, que tinha como a grande questão unir a esquerda latino-americana. Que foi aquilo. Com o colapso da eminência da União Soviética da década de 80, Cuba precisava de uma nova fonte de financiamento e mirou a Venezuela, que era uma democracia estável e rica em petróleo. Então foi que os cubanos fizeram. A inteligência cubana penetrou as forças armadas venezuelanas, cultivando jovens oficiais como Hugo Chávez. E no ano de 89 causou-se grandes distúrbios violentos lá em Caracas. E o Fidel Castro reuniu-se com o líder sindical brasileiro, o Lula, na época, juntos traçaram a estratégia que unificaria a esquerda hispânica, e Lula construiria uma máquina política para canalizar o apoio financeiro e político aos movimentos socialistas. Nasceu assim o Foro de São Paulo em 1990. A estratégia do foro consistia em usar a via democrática para chegar ao poder executivo e, em seguida, convocar assembleias constituintes para reescrever as constituições e eliminar a separação dos poderes, perpetuando-se no governo e substituindo o termo comunismo ou socialismo para suavizar a imagem pública. Então, o fato do Lula se colocar antissocialista não é uma questão ideológica, é uma questão política para ele tentar se separar dessa visão. E isso daqui, se alguém quiser ler, eu vou colocar aí também na descrição esse material aqui, que é um material muito bom referente à questão da esquerda, papel da esquerda, que é aqui. A longa marcha da esquerda latino-americana, que fala justamente sobre essa questão que eu acabei de falar, que foi com o final da década de... com a iminente queda da União Soviética, o Fidel mirou na Venezuela e fundou, junto com o Lula, o Foro de São Paulo, que veio a ser a grande motivação referente à esquerda latino-americana para tentar aqui. Foram 22 aqui. O Foro de São Paulo reuniu-se primeiramente em São Paulo, quase que é o nome, com 42 partidos, 48 partidos e 22 organizações. Não, peraí. Em julho de 90, o Foro de São Paulo se reuniu em São Paulo, por isso o nome. 48 partidos e organizações de guerrilha de 22 partidos, ou de 22 países, como o Cuba Comunista Party, Colômbia ELN e as Farc, Nicarágua as Sandinistas e todo esse grupo. E um dos motivos é realmente tirar a questão do socialismo de seu programa. Então, o que podemos dizer com tudo isso? Esse material vai estar aí junto também. O que nós podemos dizer com tudo isso aqui? O Lula é de esquerda e essa questão deles falar muito, dele lembrar dessa questão de ser tido anticomunista na década de 80, ele até mesmo se distanciar em alguns momentos, é puramente estratégico política. Ele nunca deixou de ser comunista ou socialista, ele sempre pregou isso e seu governo está aí mostrando justamente isso. Obrigado, até a próxima. Se ficou até aqui, curta, comente e compartilhe. Valeu!